Meus irmãos, com autorização do nosso evangelista, eu convido a igreja para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículos 21 e 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículos 21 e o 22, diz assim a palavra do Senhor: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quantos podem dizer amém? Querida igreja, santos do Senhor, nesta oportunidade eu gostaria de ministrar-lhes a palavra do Senhor e gostaria de trazer para a igreja uma perspectiva divina a respeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu gostaria de tomar por base esta parábola que está inserida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, versículos 21 e 22. Eu gostaria de tomar por base esta parábola para explicar-lhes nesta noite por que é que Jesus citou esta parábola. Jesus estava falando esta parábola para os religiosos da sua época, e Jesus, ele estava usando esta parábola para mostrar para os religiosos, os fariseus da sua época, que ele era mais poderoso do que o inferno, do que Satanás, do que os demônios, do que as potestades, do que os principados, do que as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Jesus usa esta parábola para mostrar que ele é mais poderoso do que todas as forças das trevas. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer nesta oportunidade. Jesus, em seu ministério terreno, ele citou aproximadamente 42 parábolas, e temos muitas parábolas famosas que todos nós conhecemos, que foram citadas por Jesus em suas pregações. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola das 10 virgens e tantas outras parábolas que nós conhecemos tanto. Mas esta parábola é uma parábola muito breve, apenas 2 versículos Jesus usou para falar a respeito desta parábola. E esta parábola, ela ilustra o poder de Jesus sobre as trevas. Jesus é poderoso, Jesus é forte, é mais poderoso do que todas as forças do mal. Segundo o evangelista Lucas, Jesus, na verdade, havia acabado de expulsar o demônio de um homem que era gago, que falava com dificuldade, porque um espírito maligno estava prendendo a sua boca e impedindo a sua fala. Então Jesus, usado com grande poder, ele repreende aquele espírito maligno, e quando aquele espírito maligno sai daquele homem, a sua boca se abre, a sua língua destrava, e ele começa a falar
imediatamente. E a Bíblia Sagrada diz que os religiosos daquela época, os fariseus, eles vendo Jesus fazendo aquele milagre e expulsando aquele espírito maligno, eles começam agora a lançar críticas contra Jesus, a dizer que Jesus não deveria fazer aquilo, a dizer que Jesus não deveria fazer aquilo naquele lugar, naquele momento. Então eles começam a insinuar que Jesus, na verdade, estava expulsando os espíritos malignos, mas que ele estava sendo usado por Beelzebu. Beelzebu, segundo a cultura judaica da época, era o príncipe dos demônios, era um demônio-chefe, e eles estavam dizendo que Jesus estava sendo usado por este demônio para expulsar os demônios. É então que Jesus vai mostrar a eles que não tinha condições de Jesus ser usado pelo próprio diabo para usar e ser instrumento para expulsar os próprios demônios. Jesus vai dizer a eles o seguinte: olha, eu não posso estar sendo usado por Beelzebu. Por quê? Porque um reino dividido não tem como prosperar. E tem mais, se eu expulso demônios, isto significa que eu sou mais poderoso do que eles, porque quando eu mando, eles obedecem. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar que Jesus então conta esta parábola. Ele diz assim: olha, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas vindo um mais valente do que ele, toma-lhe as suas armas, amarra-o, entra na sua casa e rouba os seus bens, rouba os seus despojos. É aqui que Jesus traz uma grande verdade a respeito do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o valente desta parábola, quando Jesus diz assim: quando o valente guarda armado em sua casa, este valente aqui é Satanás. Ele está se referindo a Satanás, dizendo que nesta parábola, Satanás ele é o valente. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. E por que Satanás aqui nesta parábola é chamado de valente? Porque Satanás sempre foi metido a valente. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Satanás sempre quis vencer, destruir e acabar com os planos de Deus para a humanidade. Podemos observar isso lá no livro de Gênesis, no livro das origens, no livro das primeiras coisas. Nós podemos observar em Gênesis que Deus, ele cria todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus começa a criar todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus começa, através da sua palavra, criar todas as coisas. Ele dá ordem e diz: haja luz, e houve luz. E Deus cria os céus, e Deus cria as nuvens, e Deus cria o sol, e Deus cria a lua, e Deus cria as estrelas, a fauna, a flora, os pássaros, os peixes, o mar. Deus cria todas as coisas, e como coroa da criação, a Bíblia vai nos dizer que Deus então cria o homem, o primeiro homem chamado Adão. Deus vai até o pó da terra, pega o pó da terra e cria o homem, a sua imagem, segundo a sua semelhança, sopra em seu nariz o fôlego de vida, e quando Deus sopra dentro do homem o fôlego de vida, o homem se
torna a alma vivente. Então Deus cria o primeiro homem, mas Deus não faz apenas isso. Além disso, Deus planta um jardim, aleluia, chamado Jardim do Éden, que é o paraíso, e lá Deus coloca o homem para viver. Deus dá ao homem o privilégio de habitar em um paraíso. Esta palavra Éden no original hebraico significa lugar de delícias, significa lugar de gozo. Era o paraíso e o homem estava vivendo ali. Deus plantou o paraíso e disse ao homem: olha, eu criei todas as coisas, tudo foi eu quem criei, eu criei todas as coisas, Adão, mas eu quero te dizer que agora você vai administrar tudo que eu criei. Tudo é meu, tudo foi eu que criei, mas eu estou pegando a escritura da terra, do universo, estou entregando em tuas mãos para você cuidar. Sujeite a terra, domine ela, reproduza-se nela, povoe ela, frutifique nela. Então Deus dá a escritura da terra para Adão, Deus dá a escritura de tudo que ele criou para Adão. Ainda como se não bastasse, Deus percebe que Adão estava muito sozinho, então Deus diz: vou fazer para ele uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que esteja do seu lado, para que ele possa ter auxílio de alguém. Então a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus coloca um profundo sono em Adão, e quando Adão dorme, a Bíblia diz que Deus faz a primeira cirurgia da história da humanidade. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: você sabe quem foi que fez a primeira cirurgia da história da humanidade? Diga para ela: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Por que é que ele fez a primeira cirurgia? Porque ele é médico por excelência, ele criou a medicina. Oh, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele fez a primeira cirurgia da história da humanidade, porque ele é médico por excelência, aleluia. Deus deu uma anestesia geral em Adão, aleluia, e Adão dormiu. E quando Adão dormiu, Jeová abriu o lado dele, aleluia, sem bisturi, sem nenhum instrumento cirúrgico que os médicos usam hoje. Ele foi lá e abriu o lado de Adão, porque ele é o único médico que opera sem bisturi, opera sem deixar cicatriz, opera sem instrumento. Ele é Deus, é poderoso, é Senhor, e ele faz como ele quer. Abriu o lado de Adão, e quando ele abriu o lado de Adão, ele vai e tira ali uma costela, serra ali uma costela, e da costela que ele tira de Adão, ele faz a mulher. E quando Adão acorda, ele percebe que Deus já colocou diante dele aquela que seria a sua ajudadora. Mas o diabo não está satisfeito com isso, o diabo não queria isto. Satanás está furioso, porque ele percebe agora que Deus cria o mundo, que Deus cria o jardim, que Deus dá tudo para o homem, que o homem está bem, que o homem tem uma companheira, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E Satanás agora ele resolve entrar em conflito com Deus. Satanás, ele resolve se meter a valente, entra dentro do corpo de uma serpente e sorrateiramente ele entra dentro do paraíso, dentro do jardim. Então os irmãos conhecem a história. Ele seduz e engana Eva. Eva é seduzida primeiro. Deus plantou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse a Adão: Adão, de
todas as árvores que estão no meio do jardim, você pode comer, coma todas elas, se alimente de todas elas, mas na árvore que está no meio do jardim, eu lhe proíbo que você toque nela, aleluia, porque no dia que você tocar, certamente você vai morrer. E a Bíblia Sagrada diz que a serpente engana Eva, mentindo para ela e dizendo: olha, Deus disse que se você comer do fruto que está no meio do jardim, você vai morrer. Mas não é bem assim. Se você comer, você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva é enganada, come o fruto, depois ela leva e dá para Adão. E quando Adão come o fruto, a Bíblia diz que ambos caem no pecado, desobedecem a Deus, e o pecado entra no mundo, a corrupção entra no mundo. Satanás agora, metido a valente, está alegre, está sorrindo, dizendo: eu venci, porque o homem estava no lugar que Deus colocou, estava tudo perfeito, mas eu consegui derrotar o homem, consegui derrotar os planos de Deus para o homem, fiz o homem pecar, e agora o homem está distante de Deus. Então Deus desce no jardim, procura por Adão e Eva, e quando eles encontram a Deus, Deus diz o que aconteceu. Eles tentam se explicar. Deus chama Eva, Deus chama Adão, Deus chama o diabo que estava dentro da serpente e dá uma sentença para os três, dá uma sentença para Adão, dá uma sentença para Eva. Mas quando chega na vez da serpente, parece que eu vejo Satanás rindo e dizendo: pode falar o que o Senhor quiser, eu venci, eu sou valente. Aí Deus olha para o ventre de Eva, aponta para o ventre de Eva e diz: não fique tão feliz, Satanás, porque da semente da mulher, do ventre da mulher, eu vou fazer nascer um que vai ferir, pisar a tua cabeça, Satanás. Glória a Deus. Diga assim: Satanás é metido a valente. E aqui nós vemos a audácia dele, a coragem dele de tentar destruir o que Deus criou. Mas Deus faz uma promessa, ele diz: da semente da mulher nascerá um que irá ferir, que irá pisar na cabeça da serpente. Eu quero que você guarde essa expressão na sua mente aí. Diga assim: a promessa de Deus é que o Filho do Homem iria ferir Satanás na cabeça. Ele poderia ter dito qualquer outra parte do corpo, mas ele vai ser na cabeça. Ah, como Deus é terrível, igreja. Ah, como Deus é perfeito. Ah, como Deus é tremendo. Você vai entender porque ele disse na cabeça. Vai ferir ele é na cabeça. Porque se você atingir o braço, ele ainda pode se levantar. Se você atingir o pé, ele pode ainda se levantar. Se você atingir o corpo, ele ainda pode se levantar. Mas se você acertar na cabeça dele, acabou para ele. É derrota certa, é golpe final, aleluia. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, meus irmãos, que esta profecia, ela vai romper as gerações, ela vai romper os séculos, ela vai romper os milênios, ela vai romper
todo o Antigo Testamento, ela vai passar pelos profetas, ela vai passar pela época da lei, ela vai passar pela época dos juízes, ela vai passar por todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque durante todo este período de tempo, durante todo o Antigo Testamento, desde a queda de Adão, desde o pecado original do homem lá no Éden, Satanás era o valente e o homem havia pecado, e agora Satanás tinha domínio sobre a alma dos homens. Então ele estava aleluia, na frente da sua casa, que é o reino das trevas, o domínio do inferno, o domínio de Satanás. Ele estava na frente da sua casa, todo armado, e dizendo assim: a alma de todos os homens é minha, porque eu fiz Adão pecar. É por isso que Jesus usa essa expressão na parábola: quando o valente guarda armado a sua casa. Quem é o valente? É Satanás. Qual é a casa? A casa é o inferno, é os domínios de Satanás. E as almas dos homens é os bens de Satanás. Era Deus dizendo assim: as almas dos homens são os bens dele. Ele guarda os bens dentro do inferno. Ele guardava as almas dos homens dentro do inferno, no lugar de trevas. Ele guardava as almas dos homens, e na frente da casa dele, na frente do inferno, ele todo armado dizia: eu sou valente, eu consegui, o homem agora é meu, as vidas dos homens são minhas, as almas dos homens são minhas, agora eu venci. É por isso que Jesus usa essa expressão na parábola, aleluia. Mas eu louvo a Deus nas Escrituras, porque Jesus diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas vindo um mais valente do que ele, diga assim: Satanás é metido a valente. Diga: mas Jesus é o mais valente. O mais valente está aqui em Jaboatão nesta noite, dizendo: eu tenho poder de vencer a morte, de vencer o pecado, de vencer o inferno. O domínio, a glória, o poder, a força, a honra ainda me pertence. Eu sou o mais valente. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jesus vem como o mais valente. O valente, que é Satanás, está na frente dos seus domínios, dizendo assim: as almas dos homens são minhas. Porque o maior bem que o ser humano tem não é carro, não é ouro, não é dinheiro, não é casa. O maior bem que você tem é a sua alma. Diga para quem está do seu lado: o maior bem que você possui é a sua alma. O diabo não quer o teu carro, o diabo não quer o teu dinheiro, o diabo quer a tua alma. Ele quer tragar a tua alma. Mas nessa noite, Jesus de Nazaré, o mais valente, está dizendo: eu sou poderoso para te livrar. E como foi que Jesus fez isso? Jesus é o mais valente, vindo um mais valente do que ele. O que é que ele faz? Ele pega o metido a valente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tira a armadura dele, amarra eles, entra dentro do inferno, dos domínios deles, e pega as almas que estavam lá dentro e diz assim: agora, Satanás, as almas dos homens não são mais tuas, eu estou resgatando as vidas para mim. E como foi que Jesus fez isso? É sobre isso que eu gostaria de falar neste tempo que nos resta.
Observe que a profecia dita por Deus lá no Éden foi: da semente da mulher nascerá um que vai ferir o inimigo na cabeça. Abra sua Bíblia comigo, se for possível. Salmo, capítulo de número 68, versículo de número 21, diz assim: mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio do que anda em suas culpas. Esta profecia se confirma aqui, a profecia de Gênesis, que da semente da mulher, ele, o mais valente, iria ferir o diabo na cabeça. Se confirma em Salmo, no Salmo 68, versículo 21, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio, repita comigo essa expressão, crânio, diga mais forte, crânio. Eu estou fazendo você repetir porque você tem que entender isso. Jesus nasce. Ele nasce em Belém. Ele cresce em Nazaré. Ele é o mais valente. Ele é o mais poderoso. Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver. Satanás pensa que venceu, mas a Bíblia Sagrada diz que o mais valente vem aí. Eu quero que você entenda comigo que quando Jesus nasceu, ele era o mais valente, que estava vindo agora para enfrentar o metido a valente, que era Satanás. Ele vem, e a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus, ele faz os milagres, ele passa 3 anos e meio operando milagres, pregando o evangelho, as boas novas. Ele diz aos seus discípulos que ele teria que morrer na cruz para salvar a humanidade, para derrotar o império das trevas, porque esta era a sua missão. Jesus veio com a missão de vencer o reino das trevas, pois o inimigo tinha o domínio das almas dos homens, mas Jesus veio por fim a isso. Jesus veio para libertar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para derrotar o inimigo, Jesus veio para garantir a vitória da igreja, Jesus veio para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus veio para nos transportar, aleluia, do reino das trevas para as regiões celestiais. Jesus nos deu a vitória, e a Bíblia Sagrada diz que ele fez isso na cruz do Calvário. Entenda uma coisa, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, na verdade, Jesus não estava indo simplesmente morrer na cruz, era uma luta, era a luta que Jesus, ele se expressa aqui nesta parábola, quando ele diz que o valente se encontra com o mais valente. Aqui é uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual aconteceu lá na cruz do Calvário, e Jesus, ele foi crucificado em um lugar chamado Calvário, ou Gólgota. Isto é muito interessante. Você sabe por quê? O monte, o lugar onde Jesus foi crucificado, significa Calvário, é chamado de Gólgota e é chamado de Calvário. Este lugar é chamado desta forma porque a expressão Gólgota, a expressão Calvário, significa lugar da caveira. E por que é que o Calvário se chama lugar da caveira? O Calvário se chama lugar da caveira porque o Calvário é uma montanha que ainda existe nos nossos dias. É uma montanha, e esta montanha tem o formato de um crânio humano. Historiadores, como um grande historiador chamado Gordon e outro grande historiador chamado Otto Tenney, eles descrevem, eles estiveram no Calvário, no lugar onde Jesus foi crucificado, e eles descrevem que era uma montanha, que quando você olhava ela, você via um grande crânio humano, uma caveira humana. É por isso que é chamado de Gólgota. Calvário, traduzido lugar da caveira, era uma montanha em formato de crânio.
Esta montanha, o topo dela era arredondado como o topo de um crânio humano. Nesta montanha havia duas cavernas, uma à direita e uma à esquerda, formando os dois olhos de um crânio humano. Mas embaixo havia uma rachadura que fazia parecer, olhando de longe, que era o nariz de um crânio humano. E embaixo haviam várias rochas quebradas, dando a entender, fazendo o formato dos dentes de uma caveira humana. Por que é que Jesus foi crucificado neste lugar? Porque caveira representa o mal, a morte, o inferno. E Jesus estava indo para o Calvário para desafiar o mal. É por isso que o salmista disse aqui, eu li com os irmãos, no Salmo 62, versículo 21, diz que ele ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio, porque o Calvário tinha o formato de um crânio humano. Agora entenda uma coisa, Jesus, quando está indo para o Calvário, na verdade ele está indo em direção ao diabo, que era um valente. Ele é o mais valente. E ele está indo agora. Abra sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo de número 45, versículos do 5 ao 3. Salmo 45, versículos do 5 ao 3. Diz assim: cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por ela os povos caíram debaixo de ti. Observe aqui que este salmo também é messiânico, está apontando para Jesus. O salmista diz: cinge a tua espada a coxa, ó valente, e com a tua majestade e nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade. Quando Jesus ele é julgado, condenado e está indo para o Calvário, para o Gólgota, ali é Jesus indo enfrentar o mal representado no Monte Caveira, porque a caveira representa o mal. Se você for observar, todo recipiente onde tem veneno, se você comprar veneno, vem com uma caveira desenhada. É assim ou não é? Indicando que se você comer aquilo ali, tomar aquilo ali, você vai morrer. Porque caveira é símbolo do mal, da morte, do inferno, de tudo aquilo que é maligno. E Jesus agora, quando ele vai para o Calvário, ele está aqui cumprindo o Salmo de número 45, versículo 3 ao 5, ele vem como um valente, como um guerreiro com a espada. E que espada foi essa? Diga assim: a cruz era uma espada. Você sabia que a cruz, na verdade, não era só uma cruz? A cruz era uma espada. Existem 3 tipos de cruz principais. A cruz romana tinha formato de T, a cruz grega tinha formato de um X, e a cruz latina, que tinha formato de uma espada. Jesus foi crucificado na cruz latina, que tinha um formato de uma espada. E o que é uma espada? Uma espada é composta de 2 partes. A primeira parte é a parte mais longa, que é a lâmina. A segunda parte é a parte mais pequena, que é o cabo. E entre a lâmina e o cabo existe uma haste que divide a espada. Agora imagine uma espada e vire ela de cabeça para baixo, e você vai ter o formato de uma cruz. Então, quando Jesus está indo para o Gólgota, ele está indo carregando não apenas a cruz,
ele vem como valente, carregando a espada. No mundo físico, alguém via ele sangrando, com o fatíbulo da cruz nas costas, andando pelas ruas de Jerusalém ensanguentado. Mas no mundo espiritual, ele vem como valente, marchando como guerreiro, com a espada, e dizendo assim: eu vou desafiar Satanás, eu vou vencer Satanás, eu vou vencer o inferno, eu vou triunfar, eu vou mostrar que o mais valente sou eu. O mais valente estar aqui entre nós nessa noite. O mais valente quebra laços. O mais valente desfaz o mal. O mais valente cura a enfermidade. O mais valente coloca o inferno para correr. O mais valente repreende depressão. O mais valente tira a tristeza. O mais valente quebra todos os grilhões do inferno. Nesta noite, no poder do Deus que eu sirvo, que a igreja serve, eu quero profetizar de olhos abertos que todo o mal cai por terra, que toda a investida do diabo cai por terra contra a tua casa, contra a tua família. O Senhor está dizendo: eu não vou deixar o inferno prevalecer nesta batalha. Eu estou entrando, eu sou valente, eu sou o cavaleiro do céu. O laço vai ser quebrado. O mal vai ser desfeito. Contra a tua vida, o mal não tem poder. As hostes espirituais, as setas malignas estão caindo por terra nesta noite, no poder do mais valente, no poder de Jesus. Lá vem Jesus subindo para o Gólgota, e lá no Gólgota está, aleluia, o mal representado. Está Satanás esperando ele lá, aleluia, o Monte Caveira, a grande caveira, o grande crânio. Jesus vai com a sua espada de madeira, que era a cruz, e ele vai subindo como valente, dizendo: eu vou ferir aquela cabeça lá, aquela cabeça, porque a profecia lá em Gênesis foi que ele vai ferir a cabeça, ele vai ferir a cabeça. Então eu vou subir lá e vou ferir a cabeça com a minha espada de madeira. E a Bíblia Sagrada diz que lá vai Jesus. Quando chega lá em cima do Gólgota, Jesus sobe até o topo da caveira, e quando chega no topo da caveira, da cabeça do grande crânio humano, Jesus é pregado na espada. E quando Jesus é pregado na espada, a espada tem que ser levantada em cima da caveira. E como é que fazem isso? Tem que abrir um buraco no Gólgota. Para a cruz ficar em pé no Gólgota, tinha que fazer o que, irmão? Para a cruz ficar em pé no Gólgota, tinha que cravar ela na grande caveira. Quando Jesus é levantado na cruz, era o mais valente, com a espada, pegando a espada e cravando na cabeça de Satanás, e dizendo: se cumpriu a profecia, da semente da mulher nascerá um que vai ferir a cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça. A profecia se cumpriu. O mais valente venceu. E nesta noite eu quero te dizer que ele está aqui dizendo: Satanás perdeu a batalha. Quando ele crava a espada na cabeça do inimigo, ele vence o inferno, ele vence Satanás. Ele desce até as partes mais baixas da terra. Ele entrou lá dentro da casa de Satanás, disse: as almas dos homens agora não são mais tuas. Aleluia. Colossenses, Paulo disse em Colossenses que ele expôs, ele despojou, aleluia, os principados, as potestades. O que significa isso? Despojar significa tirar a roupa. Ele foi lá, Satanás estava lá todo armado, dizendo assim: quem manda aqui sou eu, quem faz sou eu. As almas dos homens
decisões são minhas. Aí Jesus chegou lá, o mais valente, pegou ele, tirou a armadura dele, amarrou ele, sai daqui, Satanás, agora quem manda sou eu, agora eu cheguei. Entrou dentro do inferno, entrou dentro dos domínios de Satanás e disse: vem cá, a alma dela é minha, a alma dele é meu, a alma de Jairinho é minha, a alma da igreja é minha, a alma de vocês são minha, não pertence mais ao diabo, agora você é meu, porque eu venci. E nesta noite Ele estará aqui para desfazer o mal na tua vida e te libertar de toda a opressão do inimigo. Aonde está a primeira vida para Jesus? Saia de onde você está e venha aceitar a Cristo agora, porque Ele é o mais valente.